Bem, agora troquei de computador. Estamos melhor? Perfeito. Bom, então era o computador. Fantástico. Aleluia. Vamos novamente, coitados que estavam se matando ali, querendo me ouvir. Tá? Eu estava les torturando. Agora já sei o que tenho que trocar, não é o microfone, é o computador. Desculpem. Vamos novamente, toma 2, tá? Falamos de Purim, nossa próxima festividade. Estamos falando de uma festividade que nos lembra um fato para alguns, e aqui que entra um pouco nos mistérios, para alguns um fato histórico, para outros um fato mitológico, e é interessante, poucos conhecem ou poucos falam desta trama mitológica da festividade de Purim. Alguns historiadores acham que a história de Purim foi de fato uma guerra entre deuses. Sim, ouviram bem. Uma guerra entre deuses. Aqueles deuses eram deuses babilônicos, sim? Deuses do bem que lutavam contra deuses do mal. Como nós sabemos, ou como nós temos uma ideia em quanto a essas divinidades? Pelo seguinte, o nome Mordecai, que era o tio de Esther, Mordecai vem do nome Marduk. Marduk era o nome de um deus da Babilônia. O nome Esther, Ishtar, era também o nome de uma deusa da Babilônia. O nome Amán, conforme alguns historiadores, sim, foi ideado no nome do deus Uman, e Vashti no nome da deusa Mashti. Portanto, estes 4 deuses, 2 deuses do bem e 2 deuses do mal, lutavam entre eles. Esta interpretação mitológica da história de Esther nos leva também a pensar que, com o decorrer do tempo, sim, já não pegava mais a questão da mitologia, então, portanto, de uma história mitológica se transforma num conto de história. E este conto de história, sim, alguns de vocês irão ficar com os cabelos levantados, este conto de história também não temos certeza se é uma história 100% judaica, ou se na Pérsia ou na região da Mesopotâmia existia uma festividade prévia a Esther e Mordecai, e essa festividade persa foi adaptada com nomes hebraicos, no caso de Mordecai, e no caso de Hadassah, que era o nome verdadeiro de Esther, e portanto se transforma, se acrescenta de valores judaicos e se faz desta história, que de fato no início não era judaica, uma história judaica. A própria palavra pur, sim, não é uma palavra judaica, a palavra que significa sorte, que determina um pouco o centro dos acontecimentos, também não é uma palavra judaica. Fatos importantes e algo que eu citei antes, nós temos 5 Megilot, Megilat Shir Hashirim, Ruth, Eijá, Coelet e Esther. Esther é a última destas 5 Megilot, e esta Megilá não entrou dentro do cânon dos livros sagrados. Podemos dizer que é um livro que para alguns tem uma questão de santidade discutida, por isso que não entra, e para outros historiadores os próprios personagens, sim, não inspiram a Hazal, Jajamenu Zichronam Libraja, os sábios de Israel, a introduzir este livro especificamente dentro do cânon dos outros livros sagrados. Mas, de fato, a Megilat Esther, ou Esther, como é conhecida, acaba se tornando
a fonte principal da festividade de Purim. Festividade de Purim que cai no dia 14 de Adar. Conforme o calendário gregoriano não tem uma data fixa, mas geralmente ou cai no mês de fevereiro ou cai no mês de março, mas não fuge daqueles 2 meses do calendário gregoriano. No calendário judaico, a festividade de Purim sempre cai no dia 14 de Adar e alguns poderão se perguntar se nós temos 2 meses de Adar, então sempre a festividade se comemora no segundo Adar, Adar Bet. Sí, nas letras hebraicas nós temos Aleph e Bet. Bet tem um valor numérico de 2, portanto, no segundo mês de Adar que se comemora Purim. Que nós temos aqui como temática principal? Desculpem se já ouviram anteriormente, mas irei repetir para aqueles que não ouviram. Nós temos como temática principal a perseguição dos judeus e a sua salvação. É lamentável, mas não é uma temática nova. Nem Purim é a única festividade que aborda e abarca este tipo de situação. Perseguição de judeus, matanças, revoltas. O que nós temos sim aqui, a diferença de algumas outras festividades, nós temos sim uma atitude ativa dos judeus enquanto a sua própria defesa. Se a gente tiver que organizar os fatos, sim, iremos contar em breve a história de Purim, mas os fatos nos remetem a que existia um ódio pessoal entre Amán e Mordecai por algo que tem a ver com uma situação que os judeus não podem, podemos dizer, tolerar ou admitir, que é se ajoelhar na frente de um outro ser humano. Conforme a ideologia judaica, sim, um judeu não pode se prostrar na frente de outro ser, sim, por não ser considerado superior. Apenas Deus é superior. Apenas poderíamos ajoelhar na frente do Criador. Se vocês se lembram, durante Yom Kippur, durante uma das preces chamadas Aleinu Malchuyot, só naquele momento, se a liderança religiosa da sinagoga se ajoelha na frente do Aron HaKodesh em sinal de pedido de perdão. Mas nós não temos, fora daquele momento, nenhuma outra cita dentro da vida judaica na qual tenhamos que ajoelhar-nos ou na frente do Aron HaKodesh ou na frente de qualquer outra autoridade. Mesmo quando a gente se encontra com um Rabba Rashi, com um grande rabino de Israel ou com um grande sábio, sim, ninguém se ajoelha. As pessoas se cumprimentam de igual a igual, fato que não acontece em outras religiões quando existe uma máxima autoridade. Se a gente falar da Igreja Católica Apostólica Romana, quando as pessoas cumprimentam o Papa, geralmente o fazem ajoelhados. Camila nos fala que o nome Purim foi dado porque Pur significa sorteio e Amán sorteou uma data para o extermínio dos judeus. Exatamente, se o homem se lembrou de seu inimigo, não tinha o que fazer, se, na minha imaginação, bom, que data seria boa hoje se as pessoas jogam a moeda, se, para ver qual é a face que cai. Amán fez seu sorteio, caiu o dia 13 de Adar. Pergunto para vocês que estão ali, quem se anima a escrever, escreve, se a sorte foi jogada e saiu dia 13 de Adar, por que a festividade se comemora no dia 14? Por que hoje comemoramos Purim no dia 14 de Adar e não no dia 13? Nós temos que pensar o seguinte, aqui entramos um pouquinho na hora que vocês escrevem, ou Camila se anima a escrever, nós temos que entrar aqui também na história, como chegamos a isto aqui. Existiu um decreto, como bem foi colocado, que no dia 13 seria enforcado Mordecai, e naquele dia não simplesmente ele, mas todos os judeus do reino persa. A sorte mudou e existiu um contradecreto, uma contraordem
por parte de Ahasveros, que era el rey. Y aquí nos vemos también un poquito cuando estudiamos a Megilá, as personalidades dos protagonistas. Ahasveros era un rei muito fraco. ¿Sí? Por un lado, falaba antes que ele gobernaba 127 nações. Si nos imaginamos, ¿sí?, un jefe de Estado, un rey que governa 127 nações, imaginamos que uma pessoa, ¿sí?, com muito poder, uma pessoa determinada, uma pessoa que sabe exatamente o que quer, mas quando estudamos a vida de Ahasveros, percebemos que era um rei muito fraco, que era um rei que se deixava influenciar facilmente. Ele tinha muitos conselheiros e tinha muitos ministros, mas não todos queriam o bem. Muito pelo contrário, ¿sí? Muitos deles queriam, ¿sí?, o bem pessoal. E esse homem, que era facilmente influenciável, determinou e escreveu um decreto para matar os judeus, para assassinar os judeus no dia 13 de Adar. Assim como foi fácil para ele escrever para aquele decreto, também foi fácil de ele escrever uma contra-ordem para que os judeus se possam defender naquele dia. E é interessante que a festividade de Purim se comemora no dia 14 de Adar, porque foi exatamente o dia de descanso após a luta, após da batalha, após da defesa que estabeleceram os judeus. Foi justamente aquele dia quando eles conseguiram descansar. E na capital, Shushan, pelo fato de dos judeus terem lutado mais um dia, descansaram um dia após que os judeus de todo o reino. Por isso hoje é costume, naquelas cidades que têm muros, que têm muralhas, comemorar 2 dias a festividade de Purim. Portanto, na cidade de Jerusalém, a festividade de Purim é comemorada durante 2 dias, não assim no resto dos locais. Nós temos também uma mulher que é protagonista, uma mulher que tem algumas características interessantes. Conhecida como Esther, mas ela de fato era Hadassah, era uma jovem judia que tinha 2 condições importantes, e sem uma destas condições ela não teria entrado na trama da história. Ela era virgem, ela era órfã, e o seu tio, de nome Mordecai, era seu tutor, era quem guiava os seus passos. Nós temos também aqui alguns pontos interessantes para refletir em quanto à vida de Esther. Esther, e agora entro um pouquinho mais na história, para aqueles que não conhecem a história, ou para aqueles que sim conhecem a história, iremos repassar a história. Então, nós estamos situados no Império Persa, nós estamos imaginariamente no palácio de Ahasveros, ou Asuero, como vocês podem também encontrar nos livros de história, queria dar um banquete, uma festa para os seus ministros e conselheiros, e se diz que durante aquelas festas aconteciam orgias. Ahasveros queria, dentro daquelas festas onde o sexo, a bebida, eram pontos principais, ele queria oferecer a rainha para seus convidados. E foi ali que deu problema com Vashti, foi ali que deu o problema que a rainha não quis se apresentar, e portanto ela foi demitida. Vocês sabem que num reino com 127 nações não resulta muito difícil poder escolher uma substituta. E ali que entra a questão da virginidade de Esther como algo importante, porque foi estabelecida uma ordem, um decreto que circulou pelas 127 nações de procurarem mulheres virgens, levar aquelas mulheres virgens para o palácio, para a capital. Aquelas mulheres iriam ser preparadas durante um período, e após aquele período, o rei iria experimentar estas mulheres, experimentar entre aspas,
ele não iria aborrecer, sim, a cada noite. Então, iria dormir com uma destas virgens e, poderíamos dizer, após da escolha, seria a determinação quem seria a rainha do Império Persa. Mordecai, Mordecai não era o noivo, tá? Cuidado com isso, Camila. Mordecai era o tio de Esther, ok? Isso tem que ficar muito claro. Não era noivo, era tio. E dentro então desta trama, o que nós temos que entender que Esther, por ser uma jovem virgem, sim, teve a condição de entrar nisto aqui que para alguns se transformou em uma espécie de concurso de beleza, o primeiro concurso de beleza na história da humanidade, porque as mulheres deviam desfilar, deviam ser preparadas, sim, com óleos no seu corpo, com perfumes, e todo um tratamento diferenciado para deitar com o rei. O que nós temos que pensar que, bom, Esther oculta a sua condição judaica, ela era Adassa, e, portanto, se apresenta para o rei encontra favor nos seus olhos e, portanto, Esther acaba sendo escolhida a rainha. Em toda esta história, ¿sí?, nós temos também um papel importante de Mordecai. Mordecai, além de ser seu tio, ¿sí?, era uma daquelas pessoas que circulavam sempre pelos pátios do palácio. Vocês viram que sempre no poder tem pessoas que circulam e que querem saber as novidades. São aquelas pessoas que estão ali querendo se aproveitar de algum detalhe, não? Mordecai estava ali sempre atento a todo aquilo que acontecia no palácio e, portanto, se transforma num personagem principal, fica sabendo também da escolha da nova rainha e, portanto, envia a sua sobrinha para participar da eleição da nova rainha. Tudo isto aqui que eu estou falando, sim, aparece no capítulo 1 de Megilat Esther, sim, na introdução, mas Megilá tem apenas 10 capítulos, é muito curto o texto de Esther, mas é um texto, sim, muito interessante e muito fácil de ler e de entender. Dentro então desta situação, nós temos por um lado então Mordecai, nós temos também dentro da trama e dentro dos ministros Amán, que se transforma no inimigo posterior do povo de Israel. Mas uma curiosidade interessante, ¿sí?, dentro dessas curiosidades que pretendo apresentar para vocês, Amán era descendente do povo de Amalek, dos amalequitas. E nós sabemos muito bem que os amalequitas não trataram bem o povo de Israel, muito pelo contrário. Quando o povo de Israel estava enfraquecido e estava saindo do Egito, os amalequitas os emboscaram no deserto, mataram um grande número do povo de Israel e ficou na história e até o dia de hoje um princípio no qual dizemos Zahor asher asalecha Amalek, lembra daquilo que te fez Amalek. E aquilo que eu disse anteriormente, não é casualidade que Amán fazia parte dos descendentes do povo de Amalek. Então, esse mesmo inimigo histórico reaparece na figura de Amán na história da Megilá. Nós temos aqui uma história de luta, nós temos aqui uma história de revolta, mas nós temos também aqui uma história na qual os judeus tomam um papel ativo. Um papel ativo porque lutam com as suas próprias mãos na sua defesa e conseguem vencer. E acho que isto aqui também faz parte das mensagens da Megilá. Nós temos também como grandes temáticas a justiça e o mal. A justiça representada por Mordecai e a maldade representada por Amán. Nós temos também aqui
o reconhecimento por parte, o reconhecimento aos judeus no pátio do rei. E a influência que os judeus chegaram a ter no Império Persa, centrado na figura de Amán. Se ainda existem os amalequitas, bom, existem os descendentes dos amalequitas. Os povos da Mesopotâmia fazem parte dos descendentes dos amalequitas. Hoje tu não tens os amalequitas diretos, mas sim tu tens povos descendentes dos amalequitas. Assim também como hoje, quando tu falas dos filisteus, dos plistim, hoje não tem plistim do mesmo jeito que eram filisteus, mas tu tens um povo palestino, que eram descendentes dos filisteus. Seguindo então com a nossa trama, se vamos para a história e se vamos para a questão do bem e o mal e porquê daquela inimizade, nós temos aqui uma história que é um tanto contraditória. Este homem que procurava estar sempre próximo do poder, que era Mordecai, tio de Esther, ouviu de uma conspiração contra Ahasverosh e acaba salvando a Ahasverosh daquela conspiração por parte de alguns dos seus oficiais. O nome de Mordecai é escrito no livro real, mas nunca Mordecai é compensado. Numa daquelas noites de desvelo, quando Ahasverosh, quando Assuero, quando o rei não podia dormir, ele manda trazer a seus conselheiros o livro de memórias do reino do Império Persa, e naquelas páginas acaba lendo sobre aquela história de conspiração e pergunta ao rei Ahasverosh se este homem chamado Mordecai foi em algum momento compensado. A resposta dos conselheiros foi que não, e como Amán era um dos ministros de maior peso, Ahasverosh chega até Amán e pergunta para ele: bom, me diz o seguinte, o que tu farias com um homem que salvou a dignidade do rei? O que tu farias com um homem que salvou a integridade do monarca que governa todo este império? O que tu farias? Como tu recompensarias? E de fato Amán achava que Ahasverosh estava falando sobre Amán, se estava falando sobre seu ministro. E Amán disse: eu pegaria o cavalo real, chamaria todo o povo e faria com que esta pessoa desfile pelas ruas de Shushan, a capital do Império Persa, levado, puxando o cavalo por um dos teus ministros. Então ali Ahasverosh responde: muito bem, Amán, então manda chamar a Mordecai e tu mesmo irás puxar o cavalo, para recompensar a este homem. Imaginem vocês se Amán já tinha raiva de Ahasverosh, como ficou a sua situação após de tudo isto aqui. E nós devemos lembrar que quando Amán passeava pelas ruas de Shushan, o único que não se curvava na sua frente era Ahasverosh. Então, como vira esta história? Aquele que era, poderíamos dizer, o súbdito, acaba se tornando uma figura importante, e aquele que queriam humilhar, acaba sendo humilhado. Queriam humilhar a Mordecai, e quem acaba sendo humilhado é Amán. É interessante que esta trama também se repete no final desta história. Aquela forca que tinha sido preparada no dia 13 de Adar para enforcar a Mordecai acaba se transformando na forca na qual foi pendurado Amán. Então, isto aqui também é uma mensagem muito forte. Cuidado com aquilo que nós tramamos para mal, porque nós mesmos podemos acabar caindo na nossa própria trampa.
podemos ser muy creativos para destruir, mas podemos ser inimigos de nuestra propia idea. Por tanto, cuidado, ¿sí?, con a nossa conduta. E esta questão da conduta também é uma das temáticas principais que encontramos dentro da Megilá. Verdades históricas, verdades religiosas. Sí, es muy difícil de dizer o que dentro desta trama é verdadeiro. Será que não foi uma história criada desde o início até o final? É muito difícil comprovar para os pesquisadores modernos se isto aqui acontece. Se a gente olhar no capítulo 9, no capítulo 9, versículo 26, é muito difícil para os historiadores justificar a palavra pur. Sí, por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur, pelo que, também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Muitos historiadores acham muito difícil, sí, levantar toda uma história ou toda uma festividade, como nós hoje conhecemos, acima da palavra Pur, da palavra sorte. Como falei, e não sei se ouviram isso ali no início, parece que existia alguma festividade semelhante na região da Mesopotâmia ou na região da Pérsia, e o que se fez foi desenvolver uma história com valores judaicos e com personagens judaicos acima de uma trama semelhante. É interessante que em outras culturas, até o dia de hoje, especialmente na cultura afro, se lembram, nesta época do ano, de uma festividade na Pérsia. Então, não podemos dizer, não podemos descartar absolutamente esta teoria de que a festividade de Purim não seria uma festividade completamente judaica. E espero que não caiam da vossa cadeira. Temos muitas outras festividades das quais também não sabemos se tem uma origem judaica, entre elas a festividade de Hanukkah. Toda aquela questão das velas e das luzes e do acendimento dia após dia, também não temos uma absoluta certeza se começou dentro da tradição judaica ou foi uma festividade que já existia em outras culturas e nós acabamos dando a esta festividade valores judaicos. Sim, é bem provável que isso ali tenha acontecido. Agora, algo interessante que tem a ver com Purim e que poucas vezes ouvimos. Hoje, quando nós comemoramos Rosh Hashanah, dizemos que a sorte do indivíduo é jogada durante Rosh Hashanah e que recebemos o veredicto daquele juízo no dia de Kippur. Parece ser que a sorte ou o veredicto de cada indivíduo também era determinado durante Purim. Esta aqui é uma outra explicação que encontramos sobre esse Pur, sobre a sorte. Não era simplesmente a sorte enquanto o destino dos judeus naquele dia, também parece que tinha a ver com uma questão de conduta pessoal. Um ponto muito importante. Hoje, quando falamos de judaísmo, falamos de diversas correntes religiosas, falamos da ortodoxia, falamos do conservadorismo, falamos da reforma, falamos dos ultra-ortodoxos e falamos dos ultra-reformistas. E muitas pessoas, às vezes, acham que o judaísmo continua por aqueles que, em forma mais rígida, cuidam da sua cultura, da sua tradição e especialmente dos mandamentos. Na história de Purim, na trama da Megilá, o que temos é exatamente o contrário. Nós temos uma mulher, ou nós temos uma família, se dizemos assim, nós temos a Esther e temos a Mordecai, que por um lado, eles negam seu judaísmo, eles negam sua identidade judaica, não se apresentam
como judeos, en momento nenhum. Eles se apresentam, ¿sí?, como cidadãos do Império Persa. E dentro desse Império Persa, ¿sí?, eles em momento nenhum revelam a sua identidade judaica. Se vocês observam, no único momento que Esther revela a sua identidade judaica é no final da história. Em que momento? Exatamente quando existe o decreto para exterminar os judeus. Então ali Esther diz, bom, se este decreto vai valer, sim, eu também serei morta. Naquele momento, então ela entra como uma grande protagonista, mas ali sim, com uma identificação judaica, e a partir daquela identificação judaica, de uma mulher que jamais se apresentou como judia, uma mulher que poderíamos dizer, não sei se cumpria os preceitos e os mandamentos, conforme hoje nós conhecemos, mas uma mulher que se desenvolvia como rainha, então, e seguia os costumes do reino persa, do Império Persa. Então, nós vemos que uma mulher, mesmo dentro da sua máxima assimilação, de uma hora para outra, sim, esse ser judeu que leva dentro aflora, se apresenta como judia e acaba salvando o povo de Israel, acaba salvando os seus irmãos na dispersão do império. E é interessante que se nós associamos também este ponto com Megilat Ruth, como a outra Megilá, que também é muito conhecida e que é lida durante a festividade de Shavuot, nós vemos também que Ruth era uma moabita, e a partir de Ruth, sim, nós temos uma descendência judaica, e que a partir de Ruth, então, também nasce o rei David, e que dos descendentes do rei David irá surgir o Messias. Então, nós vemos como mulheres vindas de um contexto não tão rígido enquanto a cumprimento e observância do judaísmo acabam se transformando nas mulheres que salvam a história, mas também acabam dando a continuidade do povo de Israel. E no caso de Esther, é interessante que não temos nenhuma manifestação, sim? Não temos, sim, que Esther rezou para Deus, ou que Esther pediu, que nós temos, sim, algo interessante que acontece até os dias de hoje, conforme a tradição do calendário judaico. Esther jejua, tá? E esse jejum é para poder se aproximar do rei, para chamar a atenção do rei. Esse jejum também se cumpre nos dias de hoje, no calendário judaico, é conhecido em hebraico com o nome de Ta'anit Esther, o jejum de Esther. É um jejum que se realiza no dia prévio à festividade de Purim. Uma festividade de Purim que tem também uma conotação social, porque nós temos como costume dar presentes, sim, para aqueles que são mais necessitados, enviar, sim, alguns alimentos como presente, mas também pensar naqueles que são mais necessitados dentro do povo de Israel. E isto aqui também nós vemos que tem uma conotação social enorme. Sim, chega uma festividade, mas os primeiros que tu deves lembrar são aqueles que são mais necessitados. Ali sim, nós temos também um aspecto do jejum, sim, concordo contigo, Camila, e também os comentaristas concordam, sim, que é uma questão de um chamado a Deus, sim, mas é um chamado interno, porque a pessoa que jejua não é algo que ela faz para fora, é algo que faz para dentro. Num jejum, tu não tem uma identificação para fora. Bom, eu estou jejuando porque sou judia. Sim, não foi isso que Esther quis dizer para os outros, mas
obviamente que es un llamado interno, es un llamado para Dios, mas un llamado también que nos acompaña en los días de hoy en cuanto a lo que significa un jejum, ¿sí? Es una toma de conciencia. Cuando tú jejuas, ¿sí? Tú tienes un tiempo mayor ainda para tomar conciencia de los fatos que te circundan. ¿Qué más podemos decir de Megilat Esther? ¿Qué más podemos decir de la festividad de Esther? Los judeos, sí, no conmemoran un carnaval. O carnaval é uma festividade pagã. Poderíamos dizer, em certa forma, que o Purim acaba se transformando no carnaval judaico. Por quê? Porque um dos costumes da festividade é a fantasia. E por outro lado, o que nós temos também é, e aqui não levem tão a sério, mas a bebida durante Purim está liberada. ¿Qué significa esto? Aquí beber ao ponto tal de no distinguir entre o bendito Mordecai y o maldito Amán. ¿Sí? Para no distinguir, ¿sí? Tú tienes que estar un poquito fuera de sí. Por tanto, Purim es la única festividad judaica en la cual quebramos algunos paradigmas. Un de ellos es la cuestión de la bebida. Sí, la bebida en todo momento no judaísmo está ligada o está relacionada ao ritual, ¿sí? A santificación. Tú santificas, ¿sí? O vinho a través de una brajá, tú preparas o vinho para conmemorar a festividade, para conmemorar o Shabbat, mas sempre em forma limitada, ¿sí? Un cálice. Llega a festividade de Pesach, tú tienes 4 cálices que bebes, tú tienes un cálice mayor, un copo de liao, colocas vinho, no bebes. Cuando llega a festividad de Purim, las nuestras autoridades determinan que la bebida está liberada. Ahora entramos enseguida con Osni Amán. Entonces, o carácter único que tiene la festividad de Purim en cuanto a bebida liberada. Otro aspecto que tiene un carácter único. Está escrito en la Torá claramente que un hombre no puede usar vestimenta de mujer y una mujer no puede usar vestimenta de hombre. Es interesante que la única festividad en la cual tenemos permitido a fantasía es Purim. Y si un hombre se fantasea de mujer, o una mujer se fantasea de hombre, ¿sí? Ninguna autoridad rabínica irá a condenar este acto. Ahora, fuera de esta festividad, ¿sí? No es permitido a fantasía y mucho menos, ¿sí? que un hombre possa vestir vestimenta de mujer o mujer vestimenta de hombre. Posso lhe dizer que tive a vivencia de compartir festividades de Purim en círculos ortodoxos y realmente tú no consigues acreditar que personas serias, personas doctas, personas estudiadas llegan fantasiadas completamente y llegan un poco fuera de la casilla, como costumamos decir. Entonces, por un lado, falamos da bebida, por otro lado, falamos da fantasía y da conmemoración. Y aquí, cuando falamos da conmemoración, también nos tenemos que pensar nas sinagogas y no momento da leitura da Megilá, cuando se lee o rolo da Megilá nas sinagogas, as sinagogas perdem aquele caráter de seriedade que acompaña a liturgia o a leitura dos textos sagrados durante a maior parte do ano. Quando se faz a leitura da Megilá nas sinagogas e chegamos ao nome de Amán, se faz um barulho ensurdecedor. E este barulho se deve ao costume, ¿sí? De não ouvir o nome do nosso inimigo. Então, é popular o reco-reco, fazer barulho com apitos, com reco-reco, ou simplesmente, ¿sí?
bater nas cadeiras, nas poltronas da sinagoga. Imaginem que a maior parte daquelas sinagogas tradicionais tem poltronas de madeira ou chão, o piso de madeira. Então o barulho é muito grande, algo que tu não vê em nenhuma outra festividade ou nenhuma outra celebração dentro do ano conforme o calendário judaico. O caráter de santidade, quando tiramos a Torá, o respeito para que todo mundo possa ouvir o texto sagrado, o cuidado que nós temos com os elementos da sinagoga, ou com entrar com algum outro elemento que faça barulho durante a leitura da Megilá, acontece exatamente o contrário. Nós temos que fazer um barulho ensurdecedor. Então nós vemos aqui que a festividade tem um caráter diferenciado de outros momentos festivos do calendário judaico. Falava Camila dos Osnei Amam, em Yiddish nós dizemos Umentashn, ou podemos dizer em português orelhas de Amam. O que são as orelhas de Amam? Não sabemos se o triângulo, se Amam tinha uma orelha muito grande, se era orelhudo Amam, ou alguns falam que não é para lembrar da orelha de Amam, mas sim é para lembrar do chapéu que utilizava o ministro Amam, que tinha 3 pontas. Então, em lembrança, aquele chapéu, e acho que se falo para você chapéu, vocês podem se imaginar algumas figuras assim históricas utilizando um chapéu de 3 pontas. Então, em lembrança daquele chapéu de 3 pontas que costumamos então comer essas orelhas de Amam, que se transformam em algo típico em quanto a alimento. Sí, existem festividades que temos um carro-chefe em quanto a alimentos, e vemos aqui que as orelhas de Amam também se transformam num prato típico da festividade, muito comum, especialmente entre as crianças. O que mais podemos dizer da festividade de Purim? A festividade de Purim serve também como um sinal de alerta em quanto à conduta que nós devemos ter como povo. Deve existir uma unidade quando existe perigo. E nem sempre a gente lembra do que significa correr risco enquanto povo de Israel como povo. Bom, tudo bem, não vai acontecer nada, e acaba acontecendo. Existe uma situação de preocupação muito grande hoje com a situação dos judeus da Ucrânia. Isto aqui já falei em alguma oportunidade, fiz menção na minha última prédica de Shabbat. Existe uma preocupação marcante com o antissemitismo que está crescendo neste momento de conflito na Ucrânia. Existe também uma preocupação marcante em quanto à situação de antissemitismo pela qual está atravessando a comunidade judaica na Venezuela. E, portanto, nós temos que ver como comunidade, e especialmente hoje, como uma comunidade organizada. Nós temos um Congresso Judeu Mundial, nós temos um Congresso Judaico Latino-Americano, como aquelas autoridades se manifestam e denunciam frente aos diferentes foros internacionais, sí, o perigo que está acechando a nossa comunidade judaica. Então, isto aqui, esta história de Purim, ¿qué tem a ver comigo? A história de Purim, que aconteceu há muitos anos atrás, quando os judeus corriam o risco de serem enforcados ou massacrados no dia 13 de Adar. Bom, nós temos realmente perigos, situações que voltam, que se repetem ao longo da história, e não porque não estamos envolvidos diretamente com a história, devemos ficar desentendidos da mesma. Acho que a história de Purim e todas aquelas histórias nas quais envolvem judeus ou qualquer outro povo, sí, devem ser um sinal de alerta para manifestar a nossa preocupação social por aquilo que está acontecendo. E em Purim resgatamos justamente isso. A Megilá
nos revela esta trama. Megilá traz para nós a possibilidade de refletir como povo, também quanto aos mais vulneráveis, aqueles que são desfavorecidos. Existe uma ação muito, muito grande em Israel nesta época de enviar presentes para os soldados que estão nas suas bases, para os soldados que estão no front em situação mais arriscada. Chegam grupos de religiosos com os presentes que são enviados pela população ou pelos próprios grupos de religiosos. Mishloach Manot, enviar esses presentes para que as pessoas, mesmo numa situação de maior dificuldade, possam se sentir envolvidos com a festividade. Então essa preocupação social de lembrar sempre daqueles que são mais desfavorecidos dentro da sociedade, se volta à toa durante esta festividade de Purim. E algo que existia, ou que foi recobrado a partir do estabelecimento do Estado de Israel, do moderno Estado de Israel no ano 1948, é que nas grandes cidades se acabava tendo uma grande comemoração de Purim nas ruas, com blocos, ¿sí? Com carros passando, com blocos, como aquilo que nós conhecemos aqui no Carnaval, claro que na proporção de Israel. E lamentavelmente, podemos dizer, nos anos 90, muitas daquelas festas foram canceladas por questões de segurança, porque naquelas festividades tinham muitos terroristas que se infiltravam, aproveitando que as pessoas estavam fantasiadas. Portanto, muitas das prefeituras hoje em Israel acabam fazendo outro tipo de festividades para comemorar a data. Agora, para os judeus da diáspora, para os judeus que moram fora de Israel, especialmente para aqueles que hoje andam por uma faixa etária de 50, 60, 70 anos e mais, obviamente, a festividade de Purim está ligada com os bailes comunitários, especialmente os jovens da comunidade esperavam pela data de Purim para poder participar a nível social de um grande baile que era organizado num clube. Se alguma das pessoas que acompanha este momento, esta transmissão, tiver essa faixa etária, irá se lembrar dos grandes bailes que eram feitos na hebraica, aqui em Bonfim, no Círculo Israelita, como era conhecido na época, onde as pessoas esperavam, posso lhes garantir, esperavam o ano todo para aquele baile, porque bom, o pessoal ia fantasiado, então não tinha tanto medo, nem tanta vergonha, nem tanta timidez, e muitos casais se formavam durante os bailes de Purim. Aquilo que alguns devem lembrar, assim, como Purim Bal, ¿sí? Os bailes de Purim. Isso é algo que acontecia em muitas comunidades judaicas da diáspora, que ainda continua acontecendo. Que outros costumes surgiram após desta festividade de Purim? Era muito comum e continua sendo muito comum, dentro das comemorações, a escolha dos diferentes personagens da festividade. Então nós temos a escolha da rainha Esther, que também dava rolo, ¿sí? Porque algumas escolhas não eram muito democráticas, eram escolhas feitas a dedo. Existem histórias de brigas, ¿sí? Naquelas noites de Purim, que o júri, ¿sí? Foi subornado, então acabavam escolhendo uma moça. Sempre devia ser, entre aspas, devia ser a moça mais bonita, mas acabava sendo escolhida alguma que não era tão bonita para os padrões de beleza, e portanto existiam suspeitas da escolha da rainha. E depois, bom, coitado, ¿sí? De quem era escolhido Amán, porque Amán era um malvado, e portanto, bom, escolhiam um cara que depois ficava marcado como Amán até o próximo Purim, ¿sí? Todo mundo se mofava.
Tem também o personagem de Ahasverosh, o rei, e o personagem de Mordecai, que era o bonzinho da trama. Portanto, a questão da escolha e dos bailes de Purim também fazem parte hoje, sim, da comemoração. Não é de estranhar que em algumas comunidades se organizem até o dia de hoje grandes bailes de Purim, o que vocês vejam chamadas hoje a partir da internet para realizar estes grandes bailes de Purim. Lamentavelmente, sí, debido a reformas pelas quais estamos atravessando na Cibra, não temos condições físicas para receber este ano uma grande comemoração de Purim. Portanto, escolhimos este caminho de fazer uma aula para esclarecer sobre a festividade, para esclarecer também sobre os valores e também para estudar um pouco algumas das curiosidades que encontramos nesta história, que nos revela, por um lado, também um Deus que não está presente enquanto a ser nomeado. Sim, não podemos, eu posso lhes dizer, bom, abram a Megilá e procurem para nós onde aparece o nome de Deus, sim, vocês jamais irão encontrar uma cita. Aqui também encontramos uma mensagem oculta. Nem sempre quando Deus não aparece em forma explícita quer dizer que Deus não está. E isto aqui também é um reforço ideológico, enquanto ao lado teológico da festividade, que podemos dizer, bom, mas Deus não aparece, então por que devemos lembrar dele? E aqui encontramos, sim, a resposta. Mesmo que pareça que Deus não existe, ou que não está, ou que não se manifesta, sim, ele atua como se as personagens foram um fantoche, então movimentando, sim, as cordas faz que a história se desenvolva. E se desenvolve de uma forma tão favorável e tudo vai encaixando em forma tão perfeita que, bom, ali os comentaristas levantam esta teoria, sim, que justamente é Deus que está por trás de todos os fatos que acontecem na Megilá, mesmo que não apareça o seu nome por explícito. Alguma outra pergunta, algum outro comentário que desejam fazer? Aproveitem ali o chat que nós temos, ou aproveitem, quem sabe, o Skype. Vou abrir ali a página de Skype também, para que vocês possam comentar. E lamento que no início o áudio não estava bom, mas agora, graças a Deus, sim, espero que tenham aproveitado e tenham ouvido tudo aquilo que nós acabamos falando. Deixem só ligar ali o Skype. Wellington. É costume nas comunidades do Brasil o jejum na véspera. Bom, a questão do jejum, sim, é algo mais pessoal. Sim, não podemos dizer ou generalizar, falar como costume nas comunidades. Sim, obviamente que dentro dos círculos ortodoxos, sim, ninguém duvida sobre a questão do jejum, e nos outros círculos não ortodoxos, sim, é uma determinação pessoal. Deixem voltar agora para o chat. Só um minuto. Aqui. Ainda hoje é perigoso comemorar o Purim em Israel? Bom, não vou te dizer. Perigo sempre existe. Sim, quando tu tens a possibilidade de que as pessoas que apareçam fantasiadas, sempre existe um perigo maior, mas também existem muitos outros métodos, sim, de poder controlar aquelas pessoas que estão fantasiadas. Por isso te falo, perder um pouco mais aquele caráter de uma comemoração externa, e sim, se fazem comemorações internas, danças nos clubes,
em manifestações mais controladas, mas a população, e especialmente as crianças, comemoram, sim, com todo fervor a festividade. Deixem ir no chat, a ver se temos mais alguém ali. Alguma outra pergunta? Não estou aqui no Skype encontrando perguntas de vocês. Vamos fazer o seguinte, eu sugiro, sim, sugiro que se surgem perguntas, eu vou deixar aqui o endereço pessoal de e-mail. Então, se alguém tiver alguma pergunta e não se anima ou não tem o caminho para perguntar, se não está cadastrado no chat, posso enviar ali a cibrapo@gmail.com a sua pergunta, a sua dúvida. Para o pessoal que faz parte do Shorashim, quero lhes dizer o seguinte: estão sendo montadas as diferentes salas da Cibra. Ainda estamos em reforma, ainda não está liberado nem o primeiro andar, nem o segundo andar, não temos ainda telefone, nem internet na Cibra, e como nós temos alunos de fora de Porto Alegre, me vejo obrigado a continuar fazendo estas aulas virtuais. Tá? E como tenho internet aqui em casa, como tenho sinal, então por isso eu estou fazendo aqui desde a minha casa estas aulas. Assim que voltemos a ter sinal de internet na Cibra, e assim como voltemos a ter as salas prontas e montadas, então estaremos voltando para a Cibra, se for possível ainda neste mês de março, e se não for possível durante o mês de abril. Mas o que peço para vocês, alunos do curso Shorashim, é continuar as leituras. Para aqueles que ainda não fez, favor ler o conteúdo dos livros que nós temos sobre a festividade de Purim, para reforçar. Se surge mais alguma pergunta, enviem para mim via e-mail. E para aqueles que não fazem parte do curso Shorashim, se desejam se incorporar aos nossos estudos, será um prazer. As aulas são via Skype, para aqueles que não fazem parte do curso Shorashim, porque via Skype vocês têm a possibilidade de perguntar com imagem e com voz. Então eu consigo também ouvir e interagir em forma mais fluida. Então, se alguém estiver interessado, também pode se inscrever ali no cibrapo@gmail, e a gente vai lhes dar os detalhes de como desenvolvemos as aulas, os horários e tudo. Quero lhes agradecer, então, por terme acompanhado durante este momento. Quero lhes desejar Hag Sameach, o cumprimento, o jeito como nós desejamos um feliz Purim, desejando Hag Sameach. Existem, obviamente, determinadas músicas específicas referentes à festividade, que também você pode encontrar por ali na rede. E lembrem que neste próximo sábado, pela noite, começa a festividade de Purim. E como saímos do Shabbat para a festividade de Purim, na hora da Abdalá, no lugar de dizer Amabdil ben Kodesh lechol, dizemos Amabdil ben Kodesh lekodesh. Sí, não dizemos aquele que diferencia entre o sagrado e o profano, que é referente aos dias da semana. Então, aquele que diferencia entre o sagrado e o sagrado na hora de fazer a brachá da Abdalá. Tarik, Hag Sameach, Wellington, Camila, Efraim também para vocês, Hag Sameach. Wellington, Camila, estive falando com o Rabino Pablo sobre vocês, tá? Então acho que as coisas irão ficar mais fáceis junto com a comunidade de Curitiba. Quem sabe troquem um e-mail para vocês poderem participar da festividade de Purim lá em Curitiba, junto com o Rabino Pablo Garno. Para os demais, então, meu convite para aqueles que são de Porto Alegre, para estarmos juntos no próximo Shabbat. Um abraço grande
Obrigado, María Luisa, Wellington, Camila, Marco Barbosa, a todos, Haxameach. Y vamos a intentar repetir estas aulas virtuales, si gostaram, para que outros também possam se somar a nós. Luisi, sim, um abraço para ti, lá em Santa Catarina, e uma boa noite para todos. Para aqueles de Porto Alegre, eles aguardam então na próxima sexta-feira. E por enquanto, o único jeito da gente se comunicar, vocês têm no Facebook da Cibra, os telefones celulares, eu atendo aquele telefone, ou mensagem de e-mail. Muito obrigado a todos e boa noite. Vou tentar deixar gravado, ¿sí? Este momento que compartilhamos para que outros possam também aproveitar. Se o live stream permitir, vai ficar gravado, e se não, sí, obrigado por terem se juntado a nós. Boa noite.